Quero te convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, o capítulo 6. Nós vamos ler dos versículos 16 a 18. Evangelho de Mateus, o capítulo 6. Versículos 16 a 18, e eu gostaria de dar o seguinte título à minha fala desta manhã: o que a Bíblia ensina sobre jejum? O que a Bíblia ensina sobre jejum? Na verdade, nós vamos partir do Evangelho de Mateus, mas vamos visitar diversos textos da Palavra de Deus, na expectativa de entendermos melhor o que é que a Bíblia ensina a respeito dessa prática cristã tão importante, para que saiamos daqui desafiados a trazê-las e torná-las realidade na nossa vida. Evangelho de Mateus, o capítulo 6, versículo 16, diz o seguinte: quando jejuardes, não vos mostreis entristecidos como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, põe óleo na cabeça e lava o rosto, para não mostrar aos homens que estás jejuando, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê o que é secreto, te recompensará. Leio mais uma vez esses 3 versículos. Quando jejuardes, não vos mostreis entristecidos como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, põe óleo na cabeça e lava o rosto, para não mostrar aos homens que estás jejuando, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê o que é secreto, te recompensará. Quero te convidar a fechar os seus olhos, nós vamos orar mais uma vez neste momento. Querido Deus, nós te louvamos, Pai, porque a Tua preciosa palavra foi lida neste momento. E a nossa grande expectativa é que, de fato, o Senhor venha nos ensinar, venha nos instruir por meio da Tua palavra, que é poderosa, que é inspirada, Pai. Que nós saiamos daqui com a certeza de que ouvimos a voz do Senhor e que por ela fomos edificados, Pai. Fala conosco, abre a nossa mente, os nossos ouvidos, para que nós possamos compreender as insondáveis maravilhas da Tua lei. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O que a Bíblia ensina sobre jejum? Jejum é uma disciplina cristã extremamente importante. O jejum deve ser uma prática que faz parte da vida dos cristãos, assim como estar na igreja, assim como ler a Bíblia, assim como louvar a Deus, faz parte da vida dos cristãos. Na verdade, jejum é uma prática tão importante que na Bíblia é mais mencionado do que o próprio batismo. A Bíblia fala mais vezes a respeito de jejum do que de batismo. Mas quando nós olhamos para a nossa realidade, não apenas dos brasileiros ou dos barrenses, mas quando olhamos para a realidade dos cristãos de um modo geral, nós percebemos que jejum não é uma prática tão presente assim na nossa vida de um modo geral. Quando nós olhamos para esse texto, a primeira informação que nós temos é que o jejum é algo esperado dos cristãos. Neste texto, Jesus começa dizendo: quando jejuardes,
não vos mostreis entristecidos. Jesus não começa a sua afirmação e seu ensinamento a respeito do jejum dizendo: se em algum momento vocês decidirem jejuar, se porventura vocês adquirirem o hábito do jejum, não é assim que Jesus inicia a sua fala. Antes, ele começa o seu ensinamento a respeito do jejum dizendo: quando jejuardes. Em outras palavras, o que é que está implícito? Eu sei que vocês vão jejuar. Vocês precisam jejuar. E quando jejuarem, façam de tal e tal maneira. Jejum é uma prática e um hábito que deve fazer parte da vida de todo cristão. Mas, afinal de contas, o que é que a Bíblia ensina sobre jejum? E, pessoalmente, eu acredito que não jejuamos tanto quanto deveríamos, e alguns de nós até mesmo sequer jejuam, não porque não querem, mas porque desconhecem a necessidade, a importância desta prática, e mais do que isso, desconhecem as diretrizes bíblicas para fazê-lo corretamente. Muitos de nós não jejuam tanto quanto deveriam, ou até mesmo não jejuam, não é porque não querem jejuar, mas porque não conhecem, não conhecemos o que a Bíblia ensina a respeito do jejum. E nesta manhã, nos breves minutos que teremos, eu gostaria de compartilhar com você, amado irmão, amada irmã, aquilo que a Bíblia ensina a respeito do jejum, respondendo a algumas perguntas muito objetivas. Perguntas e respostas com base bíblica. A primeira delas, o que é jejum? O que é jejum? Jejum não é simplesmente ficar sem comer. Jejum é a abstinência voluntária que o cristão faz de algo que seja importante ou necessário, tendo em vista objetivos espirituais. Jejum é a abstinência voluntária que o cristão faz de algo que lhe seja importante ou necessário, tendo em vista objetivos espirituais. E aí merece destaque 3 aspectos. Em primeiro lugar, que o jejum precisa ser voluntário. Você ser obrigado a ficar sem comer não constitui jejum. Se alguém força você a abrir mão, a se abster de comida, de bebida ou de algo que lhe seja importante ou necessário, isso não constitui jejum. Jejum é algo que tem que partir do seu coração e por isso é importante que seja voluntário. Ou melhor, é necessário que seja voluntário, que parta daquele cristão, daquela cristã que se propõe a fazer jejum. Mas o jejum precisa ser feito, e o jejum bíblico é feito por alguém que teme ao Senhor. Porque o objetivo do jejum é sempre espiritual. Tem sempre a ver com o seu relacionamento com Deus. E o relacionamento com Deus que só é obtido por meio do sacrifício de Jesus na cruz. Um cristão, salvo e regenerado pelo sangue de Cristo, consegue fazer um jejum verdadeiro. A pessoa que nunca nasceu de novo, no máximo, faz uma dieta. No máximo, fica sem comer. Jejum é a abstinência voluntária que o cristão faz de algo que lhe seja importante ou necessário e que tem como objetivo e sempre tem em vista objetivos espirituais. O fim do jejum é o nosso relacionamento com Deus. O fim do jejum é a nossa caminhada com o Senhor e é por isso que sempre o jejum está associado à oração. O objetivo do jejum
é o nosso relacionamento com Deus. O que é jejum? Jejum é a abstinência voluntária que o cristão faz de algo que lhe seja necessário ou importante, tendo em vista objetivos espirituais. Segunda pergunta: jejum é só de comida? Se eu quiser jejuar de outra coisa, eu estou fazendo jejum? Se não for de comida, é apenas uma dieta, é apenas um regime? A grande verdade é que quando nós olhamos para a Bíblia, em todos os casos ela associa jejum à abstinência de comida ou bebida. Mas isso não quer dizer que o jejum bíblico se limite apenas a comida e bebida. Quando a Bíblia fala e ensina que o povo de Deus jejuava sem comer e sem beber, a Bíblia não está implicando que a única maneira de fazer jejum era por meio da comida e da bebida. Na verdade, a implicação disso é que jejum é quando nós abrimos mão de alguma coisa que nos é muito importante, ou até mesmo necessário. De modo que uma coisa que é jejum para você, pode não ter impacto para mim. Jejum, nós jejuamos quando nós abrimos mão de uma coisa que nos é tão preciosa, que tem tanto peso e relevância na nossa vida, que nós queremos estar com o Senhor. É como se nós estivéssemos dizendo: eu desejo tanto o Senhor, mas eu quero tanto estar com Deus, que eu abro mão por um determinado período dessa outra coisa que é muito importante para mim, para estar com o Senhor. Eu quero tanto buscar a presença e a face de Deus, que por um determinado momento eu vou abrir mão de alguma coisa que é relevante e importante para mim, porque eu quero mais do Senhor. Para o povo de Deus, isso representava comida e bebida. Para nós hoje, isso pode representar outras coisas. Isso pode representar, talvez para algumas pessoas, televisão. Talvez algumas pessoas doce, talvez algumas pessoas um determinado tipo de atividade. E pode ser que o que para você é jejum, para mim não tenha relevância alguma. Pode ser que o que para mim é jejum, para você não tenha peso algum. Por exemplo, eu poderia dizer: eu quero tanto buscar a Deus que eu me comprometo a passar 2 meses sem beber refrigerante algum para buscar a Deus. Mas para você refrigerante não pode não ter a menor graça, de modo que isso não representa um desejo real para você. Mas para quem gosta de refrigerante, que dificuldade vai ser? Que desafio, na verdade, vai ser? De modo que o jejum não necessariamente é só de comida, mas necessariamente é de algo que é relevante e importante para você. Porque a mensagem que você transmite e o que você quer verbalizar por meio do jejum é: eu quero tanto estar com o Senhor, que eu abro mão desse aspecto que tem peso na minha vida. Não é nada pecaminoso, não é nada ilícito, não é nada que eu não deveria estar fazendo. Mas eu abro mão porque eu quero buscar o Senhor. Terceira pergunta: que tipos de jejum existem? Eu te pergunto, você está comigo até aqui? Que tipos de jejum existem? A Bíblia fala a respeito de alguns tipos de jejum. Há o jejum normal, por exemplo, o mais comum de todos, que é quando a pessoa se abstém de comida, mas não de bebida. A pessoa que decide jejuar, para de comer por um determinado período de tempo, mas não de beber. Foi, por exemplo, esse o tipo de jejum que Jesus realizou durante o tempo em que esteve no deserto. Nós encontramos referência
a esse jejum lá no Evangelho de Mateus, o capítulo 4. E o texto é muito claro no versículo 2, quando diz que depois de jejuar, Jesus teve fome. Não teve sede, porque sem dúvida alguma, ele manteve o seu hábito de se hidratar e de beber. Esse é o jejum normal, quando nós abrimos mão de comida, mas não de bebida. Há o jejum parcial, um outro tipo de jejum, quando nós abrimos mão de determinado tipo de comida. Continuamos nos alimentando, mas não de tudo. E o exemplo mais claro desse tipo de jejum que nós encontramos na Bíblia foi dado por Daniel e seus amigos quando estavam no cativeiro lá na Babilônia. Decidiram fazer um jejum no qual se alimentariam de legumes, beberiam água, mas não consumiriam nada da porção dos manjares do rei. Continuaram bebendo e se alimentando, mas não de tudo. A sua alimentação foi restringida. Esse é o jejum parcial. Há o jejum absoluto, quando não se come e nem se bebe nada. É o que Esdras, por exemplo, se dispôs a fazer quando estava retornando com o povo da Babilônia para Jerusalém. Você encontra isso lá no livro de Esdras, o capítulo 10, o versículo 6. Esdras apregoou um jejum no qual não se comeria e nem se beberia nada, por um determinado intervalo de tempo. Jejum absoluto, sem comida e sem bebida. E, em quarto lugar, há o jejum sobrenatural. O jejum sobrenatural é aquele que você só faz se Deus estiver te sustentando. Na Bíblia, nós temos referência a esse jejum apenas 2 vezes. A primeira delas, Moisés, quando subiu o monte para receber as tábuas da lei, os 10 mandamentos. E a segunda delas, Jesus, quando esteve por 40 dias também no deserto. Só fica em jejum por 40 dias quem está sendo sustentado de fato por Deus. É um jejum sobrenatural. Embora a Bíblia só traga registro desse tipo de jejum 2 vezes, há hoje ainda pessoas que se dispõem a fazer esse tipo de jejum. Esses 4, então, são os tipos de jejum que existem: normal, parcial, absoluto e o sobrenatural. Quando se deve jejuar? A quarta pergunta. Quando se deve jejuar? A Bíblia faz referências a 2 épocas, a 2 momentos, ou a 2 períodos em que se deve fazer o jejum. A primeira delas é ocasionalmente. Quando na sua vida, na sua caminhada, surge alguma situação específica que requer um jejum, então você sai do seu padrão de vida e entra em jejum. Por um motivo específico, por uma situação bastante precisa e pontual na sua vida. Talvez por uma enfermidade, talvez buscando algo de Deus, uma resposta, um direcionamento, mas é ocasional. Assim que a situação for resolvida, o jejum chega ao fim. Mas há um segundo momento que a Bíblia fala também e nos ensina a respeito do jejum, que é o jejum regular. Regularmente o povo de Deus se reunia para jejuar. Foi instituído no Antigo Testamento o dia da expiação. E você encontra registro e referência a isso lá no livro de Levítico, o capítulo 16, Levíticos 16, de 29 a 31.
todo dia da expiação, anualmente, o povo entrava em jejum. Regularmente, independente da situação em que se encontrassem, independente de como estivesse a sua situação de vida naquele momento, o povo jejuava regularmente. A história conta, por exemplo, que John Wesley tinha o hábito de jejuar 2 vezes por semana. E que ele esperava isso de todo ministro que fosse trabalhar e servir junto com ele. Era esperado que regularmente houvesse o jejum, 2 vezes por semana. Quando jejuar? Ocasionalmente, quando surgir uma situação específica na sua vida, ou regularmente. Há pessoas que jejuam todo domingo. Aproveitam que é um dia dedicado ao Senhor, que é o dia do Senhor, e todo domingo fazem um jejum. Ou o dia inteiro, ou metade do dia, mas é um hábito regular na sua vida, com o objetivo de se manter sempre extremamente afinado com Deus. Olha que prática interessante. 5º lugar, por quanto tempo jejuar? Quanto tempo deve durar um jejum? A Bíblia faz referência a diversas durações de jejum. Há jejum que dura um dia, parte de um dia. Há referência a jejum que durou 3 dias, 7 dias, 10 dias, 14 dias, 21 dias, 40 dias. E tudo isso nos mostra o quê? Nos mostra que a duração do jejum depende do seu propósito. A Bíblia não institui uma duração determinada para o jejum. Isso tudo vai partir do seu relacionamento com Deus, daquilo que está no seu coração com o Senhor, de modo que se você se propuser a fazer jejum por um dia inteiro, glória a Deus, mantenha-se fiel a isso. Se você se propuser a fazer jejum por 12 horas, glória a Deus, mantenha-se fiel a isso. Se você se propuser a fazer jejum por 48 horas, ou por uma semana, glória a Deus, mantenha-se fiel a isso. O jejum depende, a duração do jejum depende do seu propósito e daquilo que você acordar com o Senhor. Tudo bem até aqui, pessoal? Está sendo instrutivo e edificante para você? O objetivo é que todos nós saiamos daqui encorajados a trazer essa disciplina para as nossas vidas. A disciplina do jejum. Jejum é a abstinência voluntária que o cristão faz de algo que lhe seja importante ou necessário, tendo em vista objetivos espirituais. Tendo em vista objetivos espirituais. E agora nós respondemos a última pergunta, que traz em si alguns desdobramentos, que são justamente com relação a esses objetivos espirituais. Em 6º e último lugar, por que jejuar? Por quais motivos eu devo e sou encorajado pela palavra de Deus a fazer um jejum? Quais devem ser as motivações que me levam a fazer um jejum? Eu gostaria de compartilhar com você alguns objetivos bíblicos que devem servir de motivação para você iniciar um jejum. Em primeiro lugar, nós jejuamos para fortalecer a nossa oração. E eu leio rapidamente o livro de Esdras, o capítulo 8, o versículo 23. Assim, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e Ele atendeu às nossas orações.
Esdras tinha um objetivo extremamente difícil diante de si. Ele precisava conduzir o povo de Deus desde a Babilônia até a cidade de Jerusalém, até a terra de Israel, de modo que era um desafio além das suas possibilidades. Diante desse grande desafio, ele orou ao Senhor. Mas mais do que orar, ele jejuou. Assim jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus. O jejum serve, em primeiro lugar, para acrescentar esse toque e esse tom de urgência às nossas orações. Quantas necessidades nós temos, quantas carências nós temos e oramos apresentando esses pedidos e essas necessidades ao Senhor. Mas quando nós jejuamos, nós acrescentamos um toque a mais de urgência, de intensidade à nossa oração. Em primeiro lugar, esse é o motivo pelo qual nós devemos jejuar, para fortalecer a nossa oração. Sem dúvida alguma, isso se encaixa na nossa vida. Nós oramos a Deus, apresentamos aquilo que está no nosso coração ao Senhor, mas nós podemos fazer mais do que isso. Nós podemos fazer mais do que apenas orar. Nós podemos acrescentar à nossa oração o jejum, porque o jejum fortalece a oração. Em segundo lugar, por que jejuar? Para buscar direcionamento de Deus. Para buscar direcionamento de Deus. E eu gostaria de ler com você o livro de Atos, o capítulo 14, versículo 23. Atos, o capítulo 14, versículo 23. Nomeando-lhes presbíteros em cada igreja e orando com jejuns, consagraram-nos ao Senhor em quem haviam crido. O contexto deste texto é o seguinte: Paulo e Barnabé fundaram diversas igrejas, e em cada uma dessas igrejas que eles fundaram, eles precisaram deixar líderes, pessoas que estivessem à frente daquelas igrejas, cuidando do povo. Precisavam escolher com sabedoria, precisavam tomar uma decisão bastante séria. Qual foi a estratégia adotada por Paulo e Barnabé no momento da escolha destes líderes? Eles nomearam os presbíteros para as igrejas, orando e fazendo jejum. Em segundo lugar, o jejum serve para nós buscarmos direcionamento de Deus, para nós buscarmos a orientação do Senhor. De fato, uma palavra que nos traga direção para a nossa caminhada e para as decisões que nós precisamos fazer. Sem dúvida alguma, você já passou por algum momento ou alguma situação em que você dependia de uma orientação e dependia de uma palavra de direcionamento do Senhor. E você buscou isso de Deus. Sem dúvida alguma, você ainda vai passar por outros momentos como este, em que precisa tomar uma grande decisão, em que precisa fazer uma grande escolha, e você vai orar buscando o direcionamento do Senhor. Mas sabe o que a Bíblia ensina? Que mais do que orar pedindo direcionamento de Deus, você pode jejuar buscando o direcionamento de Deus. Porque o jejum serve, em segundo lugar, para nos ajudar a receber direção do Senhor. O jejum nos torna mais sensíveis à voz de Deus. Cabe na sua vida fazer jejum? Pelo que a Bíblia tem ensinado até agora, vale a pena você reconsiderar a sua prática e o seu hábito de jejum? Esse é o nosso desafio. Em terceiro lugar, para que fazer jejum? Por que fazer jejum?
para expressar lamento. Em terceiro lugar, pode passar o slide, por gentileza. Em terceiro lugar, para expressar lamento. Nós vamos ler o segundo livro de Samuel, o capítulo 1, segundo Samuel, capítulo 1, versículos 11 e 12. Então Davi, segundo Samuel 1, versículos 11 e 12. Então Davi pegou as suas próprias vestes e as rasgou, e todos os soldados que estavam com ele fizeram o mesmo. E eles prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por seu filho Jonatas, e pelo povo do Senhor e pela nação de Israel, porque haviam morrido na batalha. O contexto deste texto é que Davi e outras pessoas mais haviam sido informados da morte do rei Saul e de seu filho Jonatas. Que tristeza enorme tomou o coração de Davi naquele momento. Que situação pesarosa se abateu sobre eles. E a forma de eles lamentarem, a forma de eles expressarem tristeza, buscando o consolo do Senhor, não foi simplesmente chorando, não foi simplesmente ficando com raiva da vida, não foi quebrando tudo que viram pela frente. A maneira correta, a maneira bíblica de expressarem lamento está registrada aqui. Então Davi pegou as suas próprias vestes, as rasgou, e todos os soldados fizeram o mesmo. Eles prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul. O jejum serve para nós expressarmos lamento também. Não simplesmente porque nós estamos tão tristes que decidimos parar de comer. O jejum serve para nós expressarmos lamento, porque quando jejuamos, por conta de uma situação triste que nos leva ao lamento, o jejum associado à oração, nesta ocasião, nos leva a buscar consolo de Deus. O jejum serve não apenas para que demonstremos que estamos tristes, mas para que busquemos o consolo que somente o Senhor pode nos dar. Para que recebamos do Senhor o consolo que somente nele pode ser encontrado. Sem dúvida alguma, todos nós vamos passar por situações tristes. Algumas delas muito tristes. Como lidar com isso da melhor maneira possível? Você vai lamentar, você vai chorar, você vai buscar consolo de Deus. Mas para intensificar essa busca pelo consolo do Senhor, o jejum está à nossa disposição. Para que nós estejamos cada vez mais abertos e sensíveis àquilo que o Senhor pode ministrar às nossas vidas. Em terceiro lugar, então, o jejum serve para expressar lamento e receber o consolo do Senhor. Quarto lugar, por que jejuar? Nós jejuamos para buscar livramento e proteção do Senhor. O jejum serve para nos levar a buscar livramento e proteção do Senhor. E eu leio com você nesse momento, segundo livro de Crônicas, o capítulo 20, versículos 3 e 4. Segundo Crônicas, o capítulo 20, versículos 3 e 4. Então Josafá teve medo e resolveu buscar o Senhor,
convocou jejum em todo Judá. Judá uniu-se para pedir socorro ao Senhor. Vieram pessoas de todas as cidades de Judá para buscarem o Senhor. O contexto desta passagem é o seguinte: o rei Josafá e o povo de Deus receberam a notícia de que havia um grande exército que estava marchando contra ele, para atacá-lo e destruí-lo. Na verdade, vários povos se uniram para atacar o rei Josafá e o povo de Deus. É o que diz o versículo 1 deste capítulo. E o rei Josafá então recebe a notícia: há um enorme exército marchando na nossa direção para nos destruir. O sentimento do coração dele foi o sentimento mais natural do mundo. Ele teve medo. Ele teve medo. E como ele lidou então com essa situação de medo? Essa situação na qual ele precisava de proteção, precisava de livramento enviado pelo Senhor. Então Josafá teve medo e resolveu buscar o Senhor. E convocou um jejum em todo Judá. Quantas vezes nós não clamamos pelo livramento do Senhor, pela proteção de Deus, que o Senhor venha em nosso auxílio, que o Senhor venha em nosso socorro, que o Senhor venha nos resgatar, que Ele nos guarde. Às vezes nós fazemos esse tipo de oração de uma forma bastante normal, de uma forma bastante tranquila na nossa vida. Por exemplo, nós vamos fazer uma viagem e oramos pedindo: Deus, me guarda e me dá uma ida e um regresso tranquilo e em paz. Mas às vezes nós enfrentamos situações que gritam por um clamor maior de livramento e proteção do Senhor. E nós oramos a Deus pedindo: Senhor, me guarda, Senhor, me livra, me protege, me dá o livramento. Mas a Bíblia nos ensina que há algo mais que nós podemos fazer, além de orar pedindo ao Senhor livramento e proteção. Nós podemos e somos encorajados a fazer, assim como o rei Josafá fez. Ele buscou o Senhor e decidiu fazer um jejum. Porque o jejum serve para nós nos tornarmos conscientes de que somos dependentes de Deus. O jejum não serve simplesmente para nós convencermos Deus a nos guardar e nos proteger. O objetivo espiritual por trás do jejum, quando jejuamos por conta de um livramento e por conta de proteção, é nos mostrar e nos tornar cada vez mais dependentes do Senhor. Nós jejuamos nessa situação, nessa ocasião, e estamos dizendo: Deus, há uma situação grande diante de mim, eu não tenho condições de me defender, eu sou pequeno demais para me proteger, mas eu dependo do Senhor. Eu sou pequeno, mas o Senhor é o Todo-Poderoso. Eu sou limitado, mas o Senhor é o Deus infinito e de infinito poder. E é isso que o jejum nos mostra. É isso que o jejum torna evidente na nossa vida. Nós jejuamos para buscar livramento e proteção de Deus, porque o jejum nos mostra que somos dependentes, totalmente dependentes do Senhor. Você está comigo até aqui? Quanta coisa o jejum nos ensina. Que hábito precioso é o jejum na vida do cristão. Em quinto e penúltimo lugar, por que jejuar? Nós jejuamos para expressar arrependimento e volta para Deus. Nós jejuamos para expressar
arrependimento e volta para Deus. O texto de Jonas, o capítulo 3, deixa isso muito claro, de forma muito marcante. Jonas, o capítulo 3, versículos 5 a 8. O texto diz: os habitantes de Nínive creram em Deus e decretaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco, do mais rico ao mais pobre. A notícia também chegou ao rei de Nínive, e ele se levantou do trono e, tirando o manto, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Então fez uma proclamação e a publicou em Nínive por decreto do rei e dos seus nobres, que nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, não comam e nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco tanto os homens como os animais, e clamem com fervor a Deus, e cada um se converta do seu mau caminho e da violência das suas mãos. O contexto dessa passagem é bastante conhecido. Jonas foi enviado por Deus para pregar aquela cidade. Num primeiro momento se recusou, tentou fugir. Deus lhe mostrou o caminho certo por meio de um grande peixe. E no fim das contas, Jonas, de extremo mau humor, foi para a cidade de Nínive pregar. Foi a pregação talvez mais rápida da história. Mas o poder não estava em Jonas, mas sim no Deus que converte os corações por meio da pregação. De modo que, ainda que a pregação de Jonas tenha sido feita da maneira mais apressada possível, o povo de Nínive e o rei de Nínive se arrependeram dos seus pecados, se converteram, se renderam ao Senhor Jesus. E a maneira de eles expressarem arrependimento diante do seu próprio pecado e a sua decisão de mudar o seu caminho, de mudar as suas práticas e os seus hábitos, foi declarada pelo rei desde o versículo 5. Os habitantes de Nínive creram em Deus e decretaram jejum. Versículo 7. O rei fez uma proclamação e a publicou em Nínive por decreto do rei e de seus nobres, que nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, não comam nada e nem bebam água. A expressão de arrependimento, a expressão de mudança de caminho, a expressão de conversão foi tão grande que eles decidiram fazer um jejum absoluto. Nem comida, nem bebida, nem para as pessoas e nem para os animais. E é isso que o jejum serve, para isso também que o jejum serve, para que nós expressemos arrependimento e volta para o Senhor. Quantas vezes nós não precisamos, quando reavaliamos a nossa própria vida, fazer um jejum desse tipo? Um jejum que nos humilhe, um jejum que de fato nos faça sentir o quão miseráveis nós somos, mas que ao mesmo tempo nos faça perceber o quão grandioso e misericordioso Deus é. É para isso que serve também o jejum, para nós nos humilharmos diante de Deus, para nós nos arrependermos e para nós expressarmos retorno ao Senhor. Quando nós pecamos, principalmente aquele tipo de pecado que nos faz sentir o principal dos pecadores, o mais miserável dos pecadores, nós nos arrependemos diante de Deus. Às vezes até nós somos tentados, nos sentimos tão mal que somos tentados a nos arrepender mais de uma vez. A gente pede perdão a Deus, Deus nos perdoa, mas passa um tempo, a gente põe a mão na cabeça e diz: ai Deus, me perdoa, eu sei que eu já pedi perdão, mas como eu pude fazer aquilo contra o Senhor? Me perdoa.
A Bíblia nos ensina que há algo mais que nós podemos fazer para expressar o nosso arrependimento, para expressar o nosso desejo de retornar para o caminho correto, que é justamente por meio do jejum. Justamente por meio do jejum. O jejum serve, então, para expressar arrependimento e retorno para Deus. Sexto e último lugar. Por que jejuar? Nós jejuamos para vencer a tentação e nos dedicarmos a Deus. Nós jejuamos para vencer a tentação e nos dedicarmos, nos consagrarmos ao Senhor. O mais belo exemplo de um jejum feito com o objetivo espiritual de vencer a tentação e de consagração ao Senhor está registrado lá no Evangelho de Mateus, o capítulo 4. Nós temos aí do versículo 1 ao 11, o relato de quando o próprio Senhor Jesus Cristo foi levado ao deserto. E ali no deserto, ele ficou por 40 dias em jejum. E o versículo diz que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Jesus esteve em jejum sobrenatural por 40 dias e 40 noites. Mas neste período, ele precisou fazer duas coisas que foram possibilitadas e facilitadas por meio do jejum. Em primeiro lugar, ele precisou vencer as tentações do próprio diabo, que por 3 vezes se apresentou a ele e de formas diferentes o tentou. A que transformasse pedra em pães, a que se lançasse do mais alto ponto do templo, e a que se curvasse diante do diabo. E acompanhando cada uma dessas 3 enormes tentações, as recompensas que caracterizavam as tentações. Jesus saiu vitorioso de cada uma delas. E o que facilitou, o que o fortaleceu ainda mais para que vencesse as tentações, foi justamente o fato de que ele estava em jejum. Porque o jejum serve para nos fortalecer para que vençamos as tentações. E não apenas vençamos as tentações, mas nos consagremos a Deus, nos entreguemos com maior profundidade ao Senhor. Jesus passou esses 40 dias e 40 noites em jejum, e quando ele saiu dali, ele deu início ao seu ministério. Ministério de 3 anos e meio, que foram preparados nesses 40 dias de jejum. É para isso que o jejum serve ainda hoje na nossa vida. Se você enfrenta algum tipo de tentação, se você enfrenta algum tipo de perturbação maligna que quer te tirar e te desviar dos caminhos de Deus, se você quer se consagrar ao Senhor, se você quer dedicar a sua vida e o seu coração ainda mais ao Senhor, o caminho foi apresentado por Jesus. Ele jejuou e, a partir disso, saiu vitorioso das tentações e saiu mais do que pronto para o seu ministério, plenamente consagrado ao Senhor, cheio do Espírito Santo. Eu te pergunto, diante disso tudo que a Bíblia ensina, o jejum cabe na sua vida? Vale a pena você adquirir e trazer para a sua realidade a prática do jejum? Seja ele total, seja ele parcial,
se abstendo apenas de comida ou de comida e bebida, por 12 horas apenas, por um dia inteiro, ou mais do que isso, ocasionalmente quando for necessário, mas sem dúvida alguma é extremamente importante para todo cristão fazer do jejum um hábito e uma regularidade na sua vida. Comece devagar. Você não precisa começar se dispondo a fazer 24 horas de jejum, dia sim, dia não. Mas que tal você começar com os domingos? Domingo, dia do Senhor. Eu vou fazer jejum desde a meia-noite até depois do culto da manhã. E eu vou ter esse tempo, essas 12 horas de consagração. Eu vou ficar esse tempo sem comer nada ou sem tomar café, de acordo com aquilo que estiver no seu coração. Mas eu vou ficar esse tempo em jejum porque eu quero buscar a Deus. Eu quero buscar direcionamento de Deus, eu quero buscar o livramento do Senhor. Eu quero me dedicar e me consagrar cada vez mais ao Senhor. Eu vou trazer o jejum para a minha vida, começando devagar. E você vai perceber que não é difícil, porque o Senhor nos sustenta. Nós tivemos há algum tempo a oportunidade de fazer jejum de 24 horas com alguns jovens. Alguns nunca tinham feito um jejum de 24 horas, e a impressão que havia antes é: meu Deus, será que eu vou aguentar ficar sem comer? 24 horas, eu não vou tomar café da manhã, não vou almoçar, não vou comer nada de tarde, sem janta, será que eu vou aguentar? E nós demos início ao jejum e passamos o dia buscando a Deus, orando, meditando na palavra. Foi um dia que nos possibilitou que estivéssemos reunidos para um período de louvor. E no final do dia, a minha pergunta foi: e aí, pessoal? Foi absurdo para vocês? Foi algo além das possibilidades? Tem alguém aí que está desmaiando? E a resposta foi unânime. Não foi difícil e como nos fez bem. Como nos fez bem. O jejum é uma ferramenta dada por Deus ao seu povo, disponibilizada a mim e a você, para que estejamos cada vez mais perto dele e sintonizados com o Pai. Que você saia daqui disposto e disposta a fazer do jejum uma prática e um hábito regular na sua vida. Amém? Quero te convidar a se colocar de pé. Nós vamos orar encerrando o culto desta manhã. E eu percebi que vários irmãos e irmãs estavam tentando tirar foto desses slides. Eles vão ser disponibilizados, então, na internet, ou você pode pedir pelo WhatsApp também da secretaria da igreja. Eles vão ser disponibilizados para que você continue estudando a respeito do jejum. E mais do que isso, para que você seja constantemente encorajado e encorajada a fazer do jejum um hábito na sua vida. Talvez alguém esteja disposto até a começar hoje um jejum,